Beleza, gente? Meu nome é Cláudio Pinheiro, eu sou guitarrista da banda Ironia do Destino e no episódio anterior eu trouxe para vocês um amplificador a transistor que é o Vox Pathfinder XR. Os amplificadores a transistor vieram de uma segunda geração que a geração anterior eram os amplificadores a válvula que são essas peças aqui. A primeira coisa que você tem que entender é o que é uma amplificação. Você tem um sinal muito pequeno que você quer que consiga mexer com um alto-falante. Você tem que entender essa amplificação como se fosse assim. Você tem uma corrente pequena, que seria, por exemplo, um anãozinho, que queria fazer uma tarefa muito grande, que só um gigante conseguiria. Então, o que é amplificação? É justamente você conseguir transformar a ação desse anãozinho para um gigante. Ou seja, a tensão pequenininha, a corrente pequenininha que tem uma guitarra consiga fazer um alto-falante vibrar. A gente pode até pensar assim, um alto-falante vibrar, desde um amplificador desse tipo aqui, como de repente uma parte de amplificação do Rock in Rio, que toca guitarra. Só que o sinal nasce bem pequenininho numa guitarra. Até ele chegar, são várias etapas. A gente podia pegar esse anãozinho pequeno e transformar num gigante direto. Fazer o anãozinho comandar esse gigante. Isso é uma amplificação. Quanto maior a diferença entre o anãozinho e o gigante, nós podemos dizer que é o ganho do amplificador. Mas para você ter essa amplificação sem gerar problemas com isso, tipo assim, quando você tem um anãozinho muito pequeno e um gigante muito grande, essa comunicação entre eles tem que ser muito bem feita para que o sinal que entra, a ordem do anãozinho, seja entendida muito bem pelo gigante, que faça a tarefa correta, que é mexer com o alto-falante. Bem, aí você, ao invés de ter um anãozinho muito pequeno para ter um gigante muito grande, você divide essas etapas em por exemplo, um anão pequeno para um cara um pouco maior, que seria a amplificação. Esse cara um pouco maior ia passar a ordem para um gigante um pouquinho maior, que ia até chegar ao nosso alto-falante, ou do palco, ou por exemplo, no Rock in Rio. Parou! Para o vídeo! Até agora eu não falei o nome do amplificador. O amplificador é um Meteor MGV30, um amplificador valvulado de 30 watts. Pode continuar o vídeo. Aí você tem que entender que essas etapas, claro, elas estão interligadas. No caso desse amplificador aqui, o começo, a entrada do sinal não é diretamente numa válvula. Ele tem essas peças aqui pequenas, que são circuitos integrados. Você vê que tem um monte de patinha, que na verdade são vários transistores colocados dentro de uma mesma cápsula, dentro de uma mesma embalagem, e alimentados, e a informação é passada por essas patinhas, e são várias patinhas, porque cada patinha dessa tem uma função, e dentro desse circuito, dentro dessa cápsula, tem vários transistores. Do mesmo jeito que você poderia fazer uma válvula assim, existem válvulas assim, mas no caso dessas válvulas aqui, não. Cada válvula dessa só tem
o que seria equivalente, seria igual a um transistor. Como é feita essa amplificação? No caso da amplificação da válvula que veio primeiro, nós temos um filamento que fica aqui na parte interna dessa parte de vidro, que esquenta uma outra peça de metal, que essa peça de metal é ligada numa polaridade. Bem, essa polaridade é controlada por uma outra peça chamada grade. Essa grade controla a passagem dessa corrente elétrica da parte que esquenta, que aqui dentro tem um gás, que é uma pressão muito menor do que nós temos de ambiente, e esse gás fica cheio de elétrons, e esses elétrons passam para uma outra parte da válvula chamada anodo, placa. Essa parte recebe esses elétrons e vai passando para outra etapa, até outra etapa, até chegar nessa etapa aqui, que são duas válvulas grandonas, que dá para entender que essa válvula aguenta mais pancada, mais potência. É a mesma coisa que o transistor. Esses transistores aqui, pequenininhos, circuito integrado, só pode ser feito assim, porque esse circuito integrado aqui, ele não tem muita potência, senão ele teria que ser feito de um jeito diferente. Existem circuitos que tem toda a parte de amplificação dentro dele, desde o começo até o fim. Inclusive, um amplificador que tem aqui em casa, que é o Nitro 100, GS100 da Meteoro também, ele só tem um circuito integrado, que seria equivalente a esse aqui, só que ele é colocado de lado, com as patas bem maiores, colocado em cima de um lugar que serve para eliminar o calor dele, porque ele esquenta muito, do mesmo jeito que essa válvula esquenta muito também. Bem, aí a amplificação vai passando. Primeiro ela entra nesses circuitos aqui, vai para essas válvulas e vai aumentando o som, o nível. O gigante vai aumentando de tamanho e até chegar a essas válvulas aqui. O circuito, a válvula, o amplificador, a válvula, não é uma coisa que você deva abrir. O transistor também não deve, mas a válvula principalmente porque a válvula, a voltagem que tem na saída dessas válvulas aqui é para mais de 350 volts, que ela é transformada com uma peça que tem aqui atrás chamada transformador, que pega a eletricidade que vem da tomada e joga para uma eletricidade maior, que vai ser usada nessas válvulas aqui. No caso desse amplificador tem 5 válvulas, que essas aqui devem ser uma 12X7 ou uma 12L7, não sei, isso aí eu não me lembro, uma marca chinesa chamada Ruby. E essas de saída aqui, elas são uma válvula chamada 6L6, que é uma válvula bem característica de circuitos da Fender, de amplificadores da Fender. Essa válvula aguenta até 50 watts, mas no caso desse amplificador aqui, é 30 watts só. Esse amplificador ele tem um clean, que é um som limpo, muito bom, bem limpo, que é até uma característica de amplificador da Fender também. O clean do Fender é muito bom, ao contrário do clean dos amplificadores da Marshall, que não é tão bom assim. Ele já tem muito ganho e já não é a mesma coisa. Uma das razões que você não poder abrir, não deve abrir esse amplificador, pelo menos não quando você acaba de desligar ele, ligado, não liga, não faça isso. Só um técnico especializado pode fazer isso, porque ele vai testar a parte e vai saber o que está fazendo. E
Um leigo não deve fazer isso, porque mesmo desligado, essas peças aqui, que são capacitores, elas acumulam carga e demoram um tempinho, mais horas, para baixar essa carga aqui. Portanto, você não deve abrir um amplificador valvulado para meter a mão aqui dentro, que você vai levar um choque, mesmo ele desligado. Se você reparar bem, na volta desses capacitores, que são acumuladores de carga, tem os menores aqui, tem uma resina. Por que que é isso? É porque esse amplificador aqui é um combo, ele tem um alto-falante aqui dentro. Não sei se dá para ver aqui, tem um alto-falante, que a grade é do outro lado. Esse alto-falante, ele fica na mesma caixa que a válvula. E tem muita vibração aqui, principalmente quando aumenta o som. Isso faz com que as peças vibrem e, principalmente válvula, ela está arriscada ela sair do soquete dela, que é o lugar que prende ela, que alimenta a parte que bota o sinal, entendeu? Você deve tomar cuidado com isso. E por isso que essa válvula aqui, eu até tirei essa parte aqui, que é esse protetor de metal aqui, né? Para manter essa válvula no lugar. E essas válvulas grandonas, ela tem uma mola aqui, ó. Você repara bem. Justamente para ela não sair do lugar, porque ela está de cabeça para baixo. Tá? Mas isso é bom porque essa parte aqui em cima, se esquentar muito, corre o risco de derreter a solda. E esse derretimento é melhor que ela fique de cabeça para baixo, para ela sair o menos possível do lugar. Tem outras razões também, mas isso também é uma. Bem, esse amplificador aqui é um amplificador valvulado. Na verdade, se você fosse cruamente, você dizer que ele é um amplificador híbrido. Mas o híbrido ele é um pouco diferente. O híbrido é um amplificador que tem uma parte de amplificação mesmo, não uma parte de entrada transistorizada. Seria essas válvulas aqui, ao invés de ter válvula, ser transistor. E a parte final ou ser válvula, ou ter a entrada valvulada e a parte final transistorizada. Isso é possível, é um amplificador híbrido. E tem os amplificadores digitais, que são amplificadores que têm circuitos digitais dentro dele. Depois, que vai ser o próximo capítulo, eu vou começar a falar sobre áudio digital e a diferença entre áudio digital e áudio analógico. Você tem que entender uma coisa. Tudo isso aí é uma transformação. Você pega a vibração sonora, o captador transforma em vibração elétrica, que é amplificada, mas você não tem mais som na saída dos captadores. São sinais elétricos, que quando amplificados e colocados no alto-falante, se transformam de novo em vibração sonora. E isso faz a amplificação. E isso faz a guitarra poder ser útil. Na parte de um violão, por exemplo, ele tem a parte interna que ecoa para ter o máximo possível de reverberação, para o teu som ficar mais bonito possível, ter mais projeção possível. Na guitarra não, porque ela é um instrumento, às vezes sólido, na maioria das vezes, e esse instrumento ele não tem capacidade acústica de ser muito bem ouvido. Continuando, é o seguinte, esse amplificador, o Meteor MGV30, amplificador valvulado. A amplificação de um amplificador valvulado tem uma compressão natural, que esse fato esse tipo de que na verdade o transistor é o que se chama de eletrônica do estado sólido, porque dentro de uma válvula tem gás. O transistor é um amplificador mais direto. Que seria aquela história do gigante e do anãozinho. O gigante controlado por ou marionete, ou uma vareta, alguma coisa assim, pelo anãozinho, seria um amplificador transistor. O amplificador de válvula seria o falado. Sempre tem algum tempinho para entender, e isso faz uma compressão natural
com o som. E é muito legal. Para guitarra é um negócio muito legal. Esse amplificador, ele tem um alto-falante de 12 polegadas, que no caso do meu aqui é um amplificador, é um alto-falante Bravox, porque existem algumas séries do MGV30 que é Celestion. Apesar de não ser o Celestion mais top, ainda é um Celestion muito bom. E Celestion é Celestion, que é um alto-falante padrão, Celestion, Jansen. Essa guitarra está plugada diretamente no amplificador. Essa é uma guitarra Memphis MG32, está modificada, captador Malagoli EVH Little e 2 captadores no meio do braço Santo Ângelo Special. Bem, esse amplificador, quando eu comprei, eu não estava tão satisfeito com o som dele. Eu não achei. Até um dia que eu levei, não tinha outro amplificador disponível, eu levei esse amplificador para um show. E era um lugar aberto, ou seja, o amplificador ia ter que falar. E falou. O amplificador valvulado e alguns amplificadores normais, eles têm uma característica que eles não funcionam tão bem de volume baixo. Alguns amplificadores, ele tem o que se chama de redutor de potência, que você consegue botar volumes altos sem ficar tão alto assim. É meio contrastante, né, volume alto. Na verdade, você pode abrir mais o volume, mas não vai atingir uma potência muito alta. Você não vai ficar surdo tocando em casa, nem vai arrumar um monte de inimigo nos vizinhos. Esse amplificador é um amplificador que tem 2 canais. O interessante dele é que esses dois, nele vem um foot switch, que é um controlador de pé, que ele aciona o canal, tanto o canal do reverb, assim, ó, você vê que, ó, é um reverb de mola. Esse amplificador tem reverb de mola. Ou então, entendeu? Aí tem mas você pode dar um gásinho com outro canal que tem mais ganho, uma distorção, né? Eita. E é isso. Esse amplificador, ele tem um ganho separado para o canal A e o canal B, que são os canais que são alternados pelo foot switch, né? Aí tem controle de agudo, médio e grave e presença, que são essenciais para o equilíbrio da guitarra. Claro, você não vai querer reverb, dá bem para sentir. Os controles de grave, médio, agudo e presença, eles são para os 2 canais. Eles não ficam restritos a um canal ou outro. É para os 2 canais. Tem alguns amplificadores até que você tem um controle separado de grave, médio e agudo, dependendo do canal. E tem um volume e o reverb, e um volume e o reverb para o canal A e o canal B também. Isso é bem legal, porque faz com que você pode botar um solo um pouco mais alto, né, e acionar pelo foot switch. É legal, entendeu? Dá para você
brincar. Com reverbzinho. Então esse amplificador acabou que no fim das contas é um amplificador bem legal. O clean dele é um clean muito bom. Estou querendo vender também, não por causa da qualidade dele. Hoje em dia eu até sentiria muita falta. Ele é um amplificador que não tem quase ruído nenhum, se você não escuta nada por baixo. Então alguns amplificadores eles ficam com aquele chiado chato, né? Que é coisa de transformador, de algum capacitor que não está tão bem no esquema. Ou então a parte de pré-amplificação, que esses circuitos eles têm que ter umas peças que têm um baixo ruído, porque é claro que você tem um ruído alto na entrada, quando chegar na saída vai jogar lá para cima, tá? E isso acontece, mas no caso dele não, ele não tem quase ruído nenhum. E é legal com esse controle de volume para cada canal, que você dá para botar um volume de solo mais coisa, mais forte, né? E tem o Sand Return. Sand Return, que é uma saída e um retorno, que é uma saída da parte de amplificação, de pré-amplificação na entrada, que você interrompe esse sinal e pode botar alguns efeitos e retornar para a etapa de potência dele, que é o Sand Return. Alguns amplificadores têm, aquele Pathfinder tem, eu até não falei, mas é importante. Então é isso, minha gente. Muito obrigado pela atenção. Se inscreva no canal, dê um likezinho pra gente, que a gente trabalha para isso. E valeu!